vocês um pouquinho sobre Pedro andando sobre as águas. É uma passagem bastante conhecida. Está em Mateus 14, 22, o texto base, mas eu quero ler a partir do 29, que diz que Jesus lhe respondeu, vem, e Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Interessante que toda vez que eu me deparava com essa passagem, seja alguém pregando ou eu lendo, eu imaginava que Pedro deu 2 passos e afundou. Ele deu 3 passos e afundou. Não sei porquê, mas eu imaginava isso. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Eu não posso te dizer se foi 1 metro, se foram 2, se foram 10 ou se foi 1 quilômetro. Mas a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Ele andou sobre um milagre. Ele caminhou sobre um milagre. Só que em um determinado momento, ele repara na força do vento e começa a afundar. Outro ponto interessante é que Pedro repara no vento, mas não no mar. E eu acho isso muito interessante, porque se eu estivesse andando sobre o mar, eu ia reparar no mar. Como que você anda sobre a água e você não repara no mar? Ainda mais que era uma tempestade. Talvez foi só um comentário que a Bíblia, o escritor não quis compartilhar, mas talvez tenha uma aplicação sobre isso, porque quando nós estamos com foco em Cristo, essa é a primeira aplicação que eu trago para a minha vida. Quando nós estamos com foco em Cristo, você não tem que se preocupar com o que vai ser do dia de amanhã. Isso é uma palavra de Jesus. O milagre virá. O milagre você vive hoje. O milagre você vive amanhã. E você vai viver depois de amanhã. Foi assim com o povo de Israel. Foi assim com várias situações na Bíblia. O milagre Deus provê. Ele é o Senhor que proverá. Assim Abraão disse. Então, você não tem que se preocupar ou você não tem que reparar em como vai ser, mas você tem que ter fé que vai ser, porque o seu foco está em Cristo, desde que você mantenha o foco nele. Mas Pedro, em um determinado momento, ele repara no vento. E me vem à cabeça também como que eu reparo no vento, como que eu olho para o vento ou para as forças do vento. Talvez o mar balançando e tudo mais, mas talvez Pedro reparar no vento, ele reparar em si próprio. Ele olhar para como ele era incapaz de realizar aquele milagre, como ele era incapaz de alcançar aquilo que estava na frente dele, como ele era incapaz de andar sobre as águas. Talvez Pedro olhar para o vento, talvez ele olhar para a força do vento, foi ele olhar para como ele era pequeno, ele olhar para ele mesmo. Ele vai dizer que ele olha para o vento, ele teve medo e ele começa a afundar. Ou seja, ele começa a afundar por conta do medo. Aqui vai a primeira aplicação, a segunda aplicação também, que o medo, ele é o nosso inimigo. O medo, ele é o inimigo, ele é o oposto da fé. Para você ter fé, você não pode ter medo. Se você tiver medo, o medo vai minar a sua fé. Porque aqui, o afundar, eu me coloco novamente nessa situação. Se eu estivesse andando sobre a água e de repente acaba o milagre, né? Eu estou sobre a água, eu vou afogar, eu vou me afogar, vou me afundar, vou cair, eu vou cair, porque eu estou sobre a água, vamos supor que é uma superfície de gelo, que eu estou andando por cima, isso é viagem minha, tá? Mas eu estou andando nessa superfície e de repente eu começo a cair, né? Eu caio. Mas a Bíblia vai falar que ele começa a afundar. Isso dá uma ideia de lentidão, dá uma ideia de, aos poucos, né? De naufrágio. E é isso que o medo faz. O medo, ele vai entrando no seu coração, ele vai entrando na sua mente, ele vai minando a sua fé. Porque ele vai te tirando da presença de Deus aos poucos, não é de uma vez. Ele vai tirando a sua confiança em Cristo aos poucos. Então a sua fé que estava tão forte, com foco em Cristo, você vai começando a olhar e mudar o foco para si próprio, para suas incapacidades. Interessante também que no 31 vai dizer mais que Jesus estendeu imediatamente a mão. Eu não sei quanto tempo foi a sua caminhada, eu não sei quanto tempo você andou e eu não sei por que motivo você afundou, você começou a sair da presença de Deus, mas saiba que Ele imediatamente está disposto a estender a mão para te levantar. Amém? E é interessante que vai dizer que o texto base de referência está em Mateus